Bom dia para as meninas. Bom dia para os rapazes. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Que momento precioso é o momento da pregação da palavra de Deus. De recebermos a palavra de Deus para a nossa vida. De recebermos as sagradas escrituras para o nosso coração. Quem trouxe a sua Bíblia aí, eu convido você a abri-la em João capítulo 6, por gentileza. Evangelho de João no capítulo 6, nós vamos ler a partir dos primeiros versículos que estiverem aí na sua Bíblia. Quem achou aí João capítulo 6? João capítulo 6, a partir do versículo 1, nós vamos fazer juntos a leitura da palavra do Senhor para a nossa vida e para o nosso coração. Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma palavra para mim, Deus tem uma palavra para nós. Achamos? Evangelho de João capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe. O que é que Jesus disse a Filipe? Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas o versículo 6 diz assim: Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Olha o versículo 7. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes quando queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Vamos orar, irmãos. Deus querido, nós te agradecemos pela palavra do Senhor. Hoje, lendo esse texto, parece-nos muito fácil, muito simples. Quantas vezes nós já ouvimos a leitura e a exposição dessa palavra, e a cada dia parece uma coisa mais normal, uma multidão sem nenhum tipo de alimento, e o Senhor Jesus de tão pouco multiplica, dá a todos e faz sobrar. Ensina-nos a sua palavra, para além das nossas percepções iniciais ou anteriores. Ensina-nos a sua palavra. Dá-nos a bênção de recebermos da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queria que você lesse comigo no tema da nossa série, dessa nova série que nós estamos começando hoje. Pode ler comigo aí, por gentileza? Como saber quando esperar em Deus e quando agir? A gente às vezes acha que sabe e não sabe. A gente às vezes espera, e essa nossa espera é uma espera que é desnecessária, porque na verdade está na hora da nossa ação. Existe a hora da nossa ação especificamente, que a gente precisa agir, a gente espera, e tem a hora que a gente espera e a gente tinha que agir, tinha a hora que a gente não tinha que agir, em hipótese alguma, que a gente tinha mais que esperar. Em geral, a gente tem dificuldade para esperar. Não sei se é o seu caso, mas a maior parte das pessoas que eu conheço tem muita dificuldade para esperar, que é agir no seu tempo.
E se não acontecer aquilo que se espera no seu tempo, a situação fica mais difícil ainda. Isso gera um conflito espiritual. Porque a Bíblia, em diversas ocasiões, nos ensina a esperar. Quem que se lembra aqui do Salmo 40, o versículo 1 do Salmo 40? Quem sabe, fala comigo. Para todos agora, atenção. Em geral, a gente sabe o começo do texto. 10 pessoas sabem a primeira parte. 6 pessoas a segunda parte. 3 pessoas a outra, e às vezes o outro ninguém sabe. Esperei confiantemente ou com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por... A gente lê isso como se fosse uma coisa normal, não é verdade? Mas ele clamou por socorro, e o Senhor tirou os pés dele, que estavam num poço de lama e perdição, e colocou os pés sobre a rocha, e lhe firmou os passos. Olha que coisa linda. Mas veja, esperei com paciência, esperei confiantemente. O grande milagre aconteceu após um tempo de espera. O grande milagre aconteceu após um tempo de espera. Mas como saber se é hora de esperar ou é hora de agir? O que a gente propõe nessa série das 11 horas, durante todo esse mês de junho, é uma reflexão, uma conversa sobre soberania divina e responsabilidade humana. Nós vamos conversar sobre esse assunto. O que é responsabilidade divina, que é a parte dele, e o que é a minha parte nessa história. Vamos ver a sua idade agora, um teste de idade. Antigamente a farmácia era escrito com PH. Quem viu? Olha aí, pode baixar que você está cansado. Mas alguns de vocês provavelmente foram numa farmácia em que ela tinha basicamente 2 andares de remédios. Elas não eram claras como são hoje e só tinham remédio. Olha só que doideira. Há pessoas aqui que são do tempo que farmácia só vendia remédio. Olha que coisa impressionante. E esses 2 andares, eles tinham uma escada maravilhosa, que era uma coisa de madeira linda. Essa escada rolava de um lado para o outro, o farmacêutico subia, pegava no andar que ele normalmente não alcançaria. E eu trago essa imagem para dizer a você que existem coisas que a gente alcança, existem outras coisas que só Deus alcança. Então, para você ter essa imagem, Deus alcança essa parte de cima que a gente não alcança. Você e eu, quando não queremos esperar, mas é uma ação divina, a gente fica na ponta do pé. E se der para alguém segurar a gente embaixo para levantar, a gente levanta. E se der para a gente ficar dando pulinho, a gente dá pulinho. Quando na verdade é hora de esperar, porque não há condições de realizar absolutamente nada. Nós não temos condições, competência, habilidade, qualificação. Nós dependemos unicamente da graça de Deus. Mas ainda que existam coisas que são de responsabilidade divina, ou são parte da soberania divina, outras dependem de nós. Porque existem pessoas que terceirizam tudo para Deus. É sua função, mas você disse, eu estou pedindo a Deus para eu ter mais tempo para orar. E sabe, porque eu preciso muito orar, eu estou pedindo a Deus, Deus, me ajuda a orar. Pelo amor de Deus. Isso é responsabilidade humana. Vamos para o texto bíblico. Leia comigo aqui, eu quero muito que você me ajude a ler a palavra de Deus. Aqui na nossa tela você vai ver o que Jesus e os discípulos fizeram juntos, o que os discípulos fizeram, o que o rapaz fez, o que a multidão fez e depois o que Jesus fez. Então vamos do começo aqui em cima. O que Jesus e os discípulos fizeram juntos? Está aqui na nossa tela, ó. Primeiro, leia comigo. Atravessaram o mar da Galileia juntos. Subiram ao monte e se assentaram juntos com a Páscoa próxima. Isso estou pegando versículos 1, 3 e 4. O que os discípulos fizeram? Só os discípulos. Leia lá em cima. Filipe respondeu o quê? Não bastariam para todos comerem. André apresentou o rapaz com 5 pães e 2 peixes, mas duvidou da suficiência. Terceiro, recolheram os pedaços que sobraram ao todo, eram 12 cestos, ok? Agora, do lado de cá, o que o rapaz fez? O que o rapaz fez? Disponibilizou o que tinha, que era o quê? 2 peixinhos. O que a multidão fez? Agora, só a multidão. O que ela fez? Seguiu Jesus por ter visto os sinais de cura que ele realizava.
assentou-se, eram cerca de 5.000 homens, comeu até ficar satisfeita, reconheceu Jesus como o profeta que devia vir ao mundo e tentou arrebatá-lo para proclamá-lo rei. Isso tudo está no texto que vocês leram junto comigo. Apenas organizei de uma forma que a gente consegue identificar o que cada um fez. Então nós temos aqui, nessa primeira etapa, Jesus e os discípulos. Depois, somente os discípulos, somente o povo, somente o rapaz. Veja agora o que somente Jesus fez. Está aqui na nossa tela. O que ele fez? Leia comigo. Primeiro ele ergueu os olhos, viu a multidão e perguntou a Filipe sobre o pão. Versículo 5. Fez a pergunta para experimentar Filipe, mas ele já sabia o que faria. Versículo 6. Ordenou que o povo se assentasse na relva. Versículo 10. Tomou os pães, deu graças e o distribuiu, fez o mesmo com os peixes. Versículo 11. Última coisa. Por que eu preparei esse quadro? Porque, olhando o texto, nós vamos identificar, a partir da leitura do texto, o que foi feito por Jesus somente, o que Jesus fez com as pessoas, o que só as pessoas fizeram, e até o que alguém fez pelas pessoas. Esse é o quadro da nossa vida. Se você tomar um episódio, uma parte da sua história, ou um conjunto de fatos, você vai observar que nessa altura você vai olhar para trás e falar: isso aqui foi Deus que fez, isso aqui foi eu que fiz, isso aqui eu fiz com Deus, isso aqui eu fiz com outras pessoas, isso aqui as pessoas influenciaram a minha vida, porque esse é o retrato da soberania divina e da responsabilidade humana. Vamos para os versículos iniciais do nosso texto. Diz assim o versículo inicial do nosso texto. Bem inicial mesmo, esse. Leiam comigo. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é também... Esse mar da Galileia, para quem já foi lá, ele tem vários nomes, né? Ele tem o mar da Galileia, ele também é chamado mar de Tiberíades, ele também é chamado de mar de Genezaré, e ele é também chamado de mar de Quinerete. Quinerete é o nome hebraico, porque é o nome que significa harpa, porque ele tem um formato de harpa. Cada nome se dá em razão da localização. Então, aonde o grupo está, aqui é Mar da Galileia, se o grupo estiver do outro lado, é o Mar de Genezaré e por aí vai. Então, o que Cristo fala, e o que Cristo mostra e que João escreve, é que existe uma movimentação geográfica. Os leitores de João sabem muito bem que mar é esse, então para eles é muito fácil entender de que ponto a que ponto houve essa mudança. Mas o que está em jogo aqui para o nosso entendimento é esse movimento de Jesus, e você já vai entender por quê. Versículo 2, seguiam numerosa multidão, por quê? Por quê? Por quê? Vamos falar juntinhos agora, por quê? Tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. E aqui é necessário a gente distinguir o que é uma fé verdadeira de uma mera fascinação por milagres. Mais adiante, Jesus vai mostrar, mais adiante, quando as pessoas continuam indo atrás dele, que as pessoas que estavam indo atrás dele estavam interessadas no milagre e não interessadas nele. Queriam aquilo que ele podia oferecer e não estavam nem aí para ele especificamente. Então eles estavam fascinados pelos milagres. Porque o milagre fascina, o milagre chama atenção, o milagre destaca, o milagre abre os nossos olhos, o milagre nos desperta, o milagre nos sacode, o milagre faz com que a gente queira procurar outros milagres, ainda que seja para apenas ver. Mas imagine bem que nós estamos diante de um texto que fala sobre a ressurreição, mas sobre a multiplicação de pães. Como já tivemos fato que envolvia a ressurreição de pessoas, como já tivemos perto de fatos que investiam na cura, na libertação espiritual, e a cada milagre que acontecia, mais pessoas se juntavam a Cristo, mas nem todas elas focadas em Cristo, mas muitas delas focadas naquilo que Cristo poderia oferecer. Cá entre nós dois aqui, só nós dois. Nós dois vamos a um culto na igreja, o pastor pega aí peixinhos, picanhas, e o pastor ora e multiplica, tá certo? Mas não apenas multiplica para hoje, já vem numa Tupperware.
entendeu? Você leva para casa, é só esquentar, beleza? Aí você diz, gente do céu, não sabe o que aconteceu hoje. Quantos vídeos nós vamos ter, quantos rios, quantos vídeos nós vamos ter de pessoas contando essa história. Imagine o segundo culto. Imagine o terceiro culto, o número de pessoas que vai se deslocar de pontos diversos para ver isso acontecer, ou para pelo menos levar para casa um kitzinho com picanha, com peixe, na expectativa de que isso continue a acontecer. Ou seja, as pessoas estavam atrás por causa da fascinação dos milagres e não por conta de uma fé verdadeira. Entre você e eu, nós precisamos ter uma análise sincera. A nossa busca de Cristo é por causa dos milagres, é porque Ele pode nos oferecer, ou por causa dEle. Nós estamos com Ele, apesar de todas as coisas, e a despeito de todas as coisas, tendo ou não tendo, ganhando ou não ganhando, curado ou enfermo, bem ou mal, em qualquer situação. Estamos seguindo a Jesus por causa dEle, ou só seguimos a Jesus na expectativa de receber da parte dEle alguma coisa? Isso é uma reflexão pessoal. Porque eu não julgo a sua vida, você não julga a minha vida também não. Nós não julgamos a vida um do outro, não temos condições disso. Porque quando esse assunto vem, o que deve acontecer é uma autorreflexão. Meu Deus do céu, eu tenho buscado ao Senhor por causa do Senhor? Eu busco ao Senhor porque eu te amo? Ou eu busco ao Senhor porque eu estou querendo receber alguma coisa da sua parte? A sequência do texto é mais interessante para nos ajudar a avançar. Veja, versículos 3 e 4. Então subiu Jesus ao monte, leia comigo, e assentou-se ali com seus discípulos. Aí vem um detalhe do versículo 4. Veja, olha o detalhe do versículo 4. Leia comigo. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Por que razão João inseriu esta explicação? Se aparentemente não há nenhuma conexão. Aparentemente não há nenhuma conexão. Mas veja essa explicação que ela é muito importante. Estão falando sobre a Páscoa. João insere a figura da Páscoa, essa data tão importante. Você se lembra quando a Páscoa foi instituída para o povo de Israel? Quem se lembra aqui? Foi instituída onde? Êxodo, hein? Êxodo. Aonde? Êxodo, sim. E o povo estava onde? Egito. Aonde o povo estava? Egito. Gente, vocês estão demais hoje. Foi instituída no livro do Êxodo e foi instituída quando o povo ainda estava no Egito. Ela aponta a libertação, ela fala sobre a liberdade gerada por Deus na vida do povo que não tinha condições de conseguir, de alcançar a liberdade. Foi um grande milagre operado pelo Senhor e se tornou uma festa para que as pessoas não se esquecessem. A festa é para que os rituais fossem repetidos, que fossem contados de pai para filho, para neto, e assim existiria uma geração falando para outra e haveria um crescimento desse entendimento no coração do povo. Aí João estabelece, conecta esse texto à Páscoa, e há algumas razões para isso. Veja, isso nos faz lembrar Moisés, Êxodo, Maná, e deserto. E atenção para a aplicação. Jesus é o verdadeiro libertador. Moisés é um tipo de Cristo. Moisés aponta para Cristo. Cristo é quem nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Cristo é o nosso resgatador. Cristo é aquele que veio para nos buscar, para nos levar de volta para a casa do Pai. Cristo tem uma intervenção direta na nossa vida. Ele nos arranca do buraco e nos coloca de pé pela graça maravilhosa do Senhor. Cristo é o libertador, que resgata o seu povo do império das trevas. Cristo é o pão da vida, Ele assim se apresenta. Eu sou o pão da vida. Ele tem algumas apresentações de si mesmo. Está lembrado? Ele diz que eu sou o pão da vida. Ele diz que Ele é a luz do mundo. Ele diz que Ele é a porta das ovelhas. Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz que Ele é a ressurreição e a vida. Ele diz que Ele é a videira verdadeira. Ele se apresenta. Ele é o pão da vida que sacia plenamente a fome da alma. E é também aquele que conduz os seus redimidos à verdadeira terra prometida. Por essa razão, João estabelece uma conexão entre a Páscoa e este milagre da multiplicação de pães. Porque no deserto houve uma multiplicação de pães.
Lá aconteceu que o povo recebia o alimento diariamente, não faltava nada para ninguém. E o alimento de hoje não valia para amanhã, para que o povo pudesse se habituar, se acostumar a depender de Deus. E aqui Cristo toma aquilo que há e Ele multiplica de uma forma, e as pessoas vão recebendo o alimento que não desce do céu, mas Ele vai de cesto em cesto, de mão em mão, de mesa em mesa, de grupo em grupo, até que todas as pessoas ficaram devidamente saciadas. Isso aponta para aquilo que Deus fez no deserto. Na sequência do texto, veja comigo a palavra. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe. Lembra aí de novo a frase que Jesus disse a Filipe. Qual foi? É uma pergunta lógica, correto? É uma pergunta boa. Ele disse que tinha muita gente ali e que não havia condições de alimentação para todos. Eles não tinham lugar para comprar o alimento. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Essa é a explicação que João nos dá. João quer que a gente entenda que Cristo não fez isso para zoar o nosso querido Filipe. Jesus não estava sendo irônico com ele. Jesus não criou ali uma pegadinha. O que Cristo fez foi uma prova pedagógica. E a pergunta que eu faço a você é: você sabe o que é uma prova pedagógica? Pergunta quem está próximo a você, vê se essa pessoa sabe aí. Se ela souber, me avisa. É aquela hora que todo mundo sabe, mas ninguém quer falar. O que é uma prova pedagógica? Veja, o texto ensina. Eu e você vamos passar por circunstâncias na nossa vida em que o que Deus quer é que nós confiemos nele. O que Deus quer que eu e você venhamos a admitir que nós não temos condições de fazer nada. Chegar ao fim da linha, olhar para frente e dizer: eu não tenho mais o que fazer. Nós já fizemos de tudo. Isso é muito duro de reconhecer. Porque, em geral, nós temos uma expectativa que uma solução humana venha e que a gente não precise depender de Deus. Mas esse texto quer nos lembrar que esta é uma realidade de uma prova pedagógica para a nossa vida. Nós vamos entender que nós não temos condições e que nós dependemos exclusivamente de Deus. Isso aqui é uma passagem. Quem passar por essa fase, imagine que você está num jogo, quem passar por essa fase, entra numa nova dimensão espiritual. Eu posso assegurar a vocês que a maior parte das pessoas que frequentam igrejas estão na primeira fase, não passaram para a segunda fase. E a prova disso é que bate um desespero, bate uma agonia. Quando você percebe que você não tem mais para onde ir, é a hora em que você vai aprender a descansar e a confiar no Senhor. O que Cristo quer ensinar para Filipe, para os discípulos que ali estão, Ele quer dizer para eles: olha, vocês precisam aprender a confiar em mim. Vocês precisam aprender a colocar a sua vida nas minhas mãos. Então eu e você, que atravessamos dificuldades, que nós somos humanos, nós pegamos o problema, no lugar de nos desesperarmos, gritarmos, brigarmos, ou entrarmos em parafuso, nós tomamos aquilo e entregamos nas mãos de Deus. E esse talvez seja um desafio para a sua vida hoje. Aprender a tomar a situação e colocar a situação nas mãos do Senhor. E quando você coloca nas mãos do Senhor, e coloca mesmo, você vai experimentar um descanso espiritual. Por isso que eu chamo de uma nova fase. A primeira fase é, todo mundo está, primeira fase. Todo mundo está, situação limite, bateu no muro, fim da linha, não tem alternativa. Aí você ora ao Senhor.
Você clama ao Senhor, você entrega nas mãos do Senhor e passa para a segunda fase, que é a fase daqueles que esperam e descansam no Senhor. Pergunta que eu faço para vocês é: passar de fase é fácil ou difícil? Difícil. Mas se você já participou de algum game, você sabe que tem sempre uma recompensa para quem passa de fase. E há uma recompensa maravilhosa de uma paz extraordinária que ninguém consegue explicar. Essa paz, ela acontece na segunda fase. Na primeira fase é a fase do desespero. Na primeira fase é a fase da agonia, da angústia. A segunda fase é a fase da paz. E o desafio de Deus para a sua vida hoje é passar de fase em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Continua o texto bíblico. Versículo 7 a 9. O que Filipe responde? Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: olha, humanamente falando, Jesus é impossível. O que ele faz? Ele calcula dinheiro, ele calcula logística, ele declara impossibilidade. 200 denários são 200 dias, um salário de um dia. Um denário equivale ao salário de um dia. Então ele está dizendo, se o ano tem 365 dias, nem ganhando 200 dias, aqui se tivéssemos o dinheiro de 200 dias e colocássemos tudo, seria suficiente para comprar comida para esse povo todo. E não quer dizer que eles tinham, não. Quer dizer que se eles tivessem, eles não conseguiriam, com esse recurso que ele declara ser um recurso alto, eles não conseguiriam dar alimentação para todo mundo. E veja, lendo o texto hoje parece simples, mas não é. Aí entra nessa história André. Versículo 8. Um dos seus discípulos, continue comigo aqui, chamado André. Irmão de quem, André? João quer que a gente saiba que ele é irmão de Pedro. Alguma razão há para isso. Está lembrado disso? Está lembrado que foi o André que falou de Jesus para Pedro? O André que foi o instrumento de Deus para abençoar Pedro. Olha o André de novo aí. Olha o André chegando com uma solução, com uma indicação, com um encaminhamento. O que ele diz aqui? Está aí um rapaz. Mas você acha que ele estava animado ou estava desanimado? Estava lendo igual certas pessoas estão lendo? Hein? O que você acha? Ele está desanimado? Então vamos ler desanimado. Ele diz assim, está aí um rapaz. Está aí um rapaz? Pessoa otimista. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos. É para você não achar que era um peixão. 2 peixinhos. E a declaração dele ao final, mas isto que é para tanta gente? André aparece com uma resposta, porque ele também queria ter participação no processo, e Deus deu a ele essa oportunidade. Ele sabe quem é o rapaz, ele sabe que tem um rapaz nessa história, ele sabe que tem alguém que tem esse alimento, ele reconhece que existe o alimento, mas declara que é isto. Mas pelo sim, pelo não, eu vou falar com Jesus sobre esse assunto. E aí eu me identifico muito com o André. Porque eu não sei se a solução que eu estou apresentando é boa. Eu nunca vou impor para Deus uma solução, mas eu vou contar para Ele alguma coisa que talvez Ele queira que eu conte para Ele. Você sabe que Jesus ele tinha a capacidade, enquanto ser humano aqui entre nós, de reconhecer o pensamento. Logo, parto do pressuposto que Jesus também poderia ter conhecimento que havia pão, peixe, que tinha alguém com isso aí. E até, inclusive, quem era o menino. Quem era o rapaz? Quando o André fala isso para Cristo, ele abre uma porta para o milagre acontecer. Ele conta aquilo que ele tem, aquilo que ele conseguiu, aquilo que ele achou. André tomou conhecimento do rapaz. Então nós temos Filipe, que faz uma conta adequada, uma conta organizada, uma conta justa. Nós temos o André que diz, olha, tem um menino aí que tem. E aí tem um rapaz, esse menino que está aí. Ele doou o que tem ou o que tinha em suas mãos. Ele doa o que tem em suas mãos. Veja, você e eu, do jeito que nós dois somos, tá bom? Nós vamos para uma festa, para uma reunião grande, o culto se estende, mas na minha bolsa eu tenho os biscoitinhos. Aí eu olho para um lado e falo, meu Deus, aquela irmã está morrendo de fome.
Papai, dá alimento para ela, Senhor. De soslaio, eu dou uma olhadinha, tem outro irmão, que ele não apenas está com fome, mas eu ouvi a fome dele. Porque algumas pessoas, quando têm fome, parece um dragão, parece que está acompanhado. Tem mais pessoas ali dentro. Aí, mas o biscoito, Senhor, mas cada um deve cuidar da sua vida. Afinal de contas, devia ter pensado que isso poderia acontecer. E aí eu retenho. Imagine na hipótese, só a hipótese desse rapaz não ter compartilhado. Guardou na bolsa dele, tinha uma mochilinha bonita, colocava atrás. Ele pegou na mochilinha dele e disse, deixa quieto, eu fingi de morto. Sabe aquela pessoa que come uma coisa, mas come escondido? E ela acha que está sendo escondido, mas você já viu que ela come? É aquela pessoa que põe a mão na bolsa, põe a mão no bolso assim, a mão no bolso aqui, aí pega a mão no bolso. Vai dizer que você nunca viu. Imagine a hipótese. Ele não entregou o que tinha. Jesus fez outra coisa. Jesus fez outro milagre. Do nada, caiu comida do céu, apareceu outra coisa, outra pessoa. Alguma coisa ele realizaria. Mas imagine ser parte do milagre. Imagine ser alguém como instrumento de Deus a partir daquilo que ele tinha, que ele ofereceu ao Senhor, e o Senhor multiplicou aquilo que era dele e fez com que outras pessoas pudessem ser abençoadas. Imagine que você vai ser um instrumento de Deus, e Deus quer usar a sua vida. Não que outras pessoas não possam ser usadas, mas Deus resolveu usar a sua vida. E você diz, mas o que eu tenho é insuficiente. Meu talento, meu dom, meu dinheiro, meu carro, minha disposição, minha casa, é pouco diante da necessidade. Isso não vai causar nenhuma diferença, nenhum impacto. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Não foram contadas no texto, mas certamente nós temos mulheres e crianças nesse meio. Nós temos pessoas que têm uma fome organizada, educada. Vocês, por exemplo, porque vocês são the chosen, né? Fome educada, que a pessoa está morrendo de fome, mas a cara continua ali, não dá o braço a torcer, não revela nem nada. Mas existe aqueles desesperados, você conhece os desesperados. As pessoas desesperadas não estavam lá, só estavam pessoas calmas, serenas e tranquilas. Pensa nessa história toda, com esse menino que agora é parte da história. Com esse menino eu aprendo muitas coisas. Vou dizer só duas. O que eu tenho pode ser pouco, mas Deus pode usar o meu pouco para abençoar muitas pessoas. Segundo, não precisa falar o meu nome. Eu não sei qual dos dois é mais difícil hoje. Sabe por quê? Porque nós temos uma outra fome hoje em dia. A fome do reconhecimento. Estou para te dizer que a fome do reconhecimento é mais complicada que a fome normal. Porque a fome do reconhecimento, ela está associada à vaidade. Ela está associada, está alinhada com orgulho. Onde eu quero ser reconhecido e valorizado. E se não houver o reconhecimento e a valorização, eu não quero ser mais parte disso. É como se o garoto tivesse, não adiantou nada. Mãe, a senhora acredita? A senhora botou aquilo naquela mochilinha, eu fui para lá, pegaram as minhas coisas. Tá certo, Jesus deu para todo mundo, sobrou, mais pessoas vão ser alcançadas, mas ninguém falou nem o meu nome. Nem o meu nome falaram. Pastor Jesus não chamou lá na frente. Nem André, aquele miserável, que pegou as minhas coisas e levou a fama. Aposto que quando contar essa história, vão contar a história de André. Mas é a minha. Quem deu fui eu. Eu não sei se você está me entendendo. Mas a fome por reconhecimento, ela vem num crescimento terrível. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes. Olha a última frase. Quanto queriam. Quanto queriam. Onde a capacidade humana se esgota,
Cristo começa a demonstrar o seu poder. Pode falar essa frase comigo? Onde a capacidade humana se esgota, Cristo começa a demonstrar o seu poder. O poder de Cristo é percebido, é visto a partir do momento em que a ação humana, ela se esgotou. A soberania divina causa uma passagem, ela ultrapassa. Deus faz com que nós andemos, e nós dois vamos andar conforme as nossas forças. Chegamos até aqui, daqui em diante é só o Senhor, e Ele não nos deixa. Ele sempre responde a nossa oração, Ele sempre intervém na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Siga comigo. A suficiência de Cristo se manifesta em meio a... Leia comigo, de novo. Os escassos recursos humanos tornam ainda mais evidente a glória de Deus. Só tinham esses pãezinhos e peixes, não tinha mais nada, mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, multidão, relva, sentados, nada para comprar em lugar algum, insuficiência humana para que ficasse absolutamente claro o poder de Jesus. Jesus estava sendo reconhecido como aquele que dá alimento. Jesus estava sendo reconhecido como o verdadeiro libertador. Jesus estava sendo reconhecido como aquele que faz do pouco muito, aquele que se utiliza dos recursos humanos, porque era necessária a participação das pessoas, nesse caso desse menino, para que o milagre viesse a acontecer. Ele queria nos ensinar sobre soberania divina e responsabilidade humana. Olha o final dessa história. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Veja que Jesus diz: recolhei os pedaços que sobraram. E aqui tem algumas lições para nós. A primeira, zelo e responsabilidade andam juntos com a fé. Zelo e responsabilidade andam juntos com a fé. Não desperdice o que o Senhor fez em sua vida. Não desperdice o que o Senhor fez em sua vida. Jesus não ignora as necessidades físicas das pessoas, mas também não reduz o seu reino à assistência social. E por fim, leia comigo a frase: todas as fomes humanas terminam em Cristo. Então, tudo que Cristo faz, ele aponta para essa realidade maravilhosa da sua intervenção. E a gente precisa aprender que aquilo que Ele faz na nossa vida, Ele não pode ser desperdiçado. Todo mundo que nasceu de novo recebeu pelo menos um dom. Pelo menos um dom. E o seu e o meu dom não podem ser enterrados. Eu e você recebemos de Deus talentos, habilidades, uma capacidade divina para servir ao Senhor e ao seu reino. Quando eu cruzo os braços e não me envolvo, eu estou sepultando a bênção que Deus confiou à minha vida para que eu pudesse influenciar e abençoar. Eu estou desperdiçando. Mas eu queria que você entendesse o que é o ciclo da vida. Nós não sabemos quanto tempo de vida nós vamos ter. Mas quando eu desperdiço a minha vida, que poderia ser uma vida voltada para o Senhor, eu estou desperdiçando algo que Deus me deu. E quando Cristo ordena para que tudo seja organizado e nada seja desperdiçado, Ele está também nos ensinando que nós não podemos Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente. Veja, Jesus reconheceu a intenção deles. Jesus sabia o que se passava no coração deles. O que eles planejavam? Tornar Jesus o rei de Israel. Tornar Jesus um rei local, temporário, passageiro. Eles queriam um rei, mas não estavam dispostos a assumir um compromisso real com ele. E o compromisso real é de submissão total e absoluta. É de reconhecimento que o rei é senhor da minha vida, que ele governa a minha história. Esse é o retrato de uma fé
Leia comigo. De uma fé? De uma fé interesseira. Existe fé interesseira. Eu creio que Deus pode me dar isso. Eu creio que Deus pode operar isso na minha vida. Às vezes é só isso que eu quero. Eu chamo isso de fé interesseira. Que busca os benefícios do reino, mas rejeita as exigências do rei. Nós podemos viver lindos milagres na nossa vida. Nós podemos desfrutar da ação soberana na nossa história. Nós podemos aprender a lidar com os nossos limites, as nossas imperfeições. Nós só conseguimos ir até aqui, daqui para frente a gente não consegue mais. Nós não temos condições de avançar. Há um limite estabelecido em razão da minha pecaminosidade. O pecador reconhece o seu limite. Há um limite, há uma barreira. Mas pela graça maravilhosa do Senhor, existe a soberania divina. Onde há uma passagem maravilhosa entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Onde eu tenho que fazer alguma coisa que cabe a mim. Pode ser pouco, mas para o Senhor é suficiente, porque Ele vai avançar e realizar mais na sua vida. Mas eu posso também cruzar os meus braços e falar: Senhor, se o Senhor quiser que aconteça aqui na minha casa, que chova aqui, que alguém faça alguma coisa. E não vai acontecer, se esse não for o plano de Deus. Alguns irmãos nossos já viveram a experiência de não ter um alimento, já ter feito tudo possível, e alguém bate a porta, toca a campainha, e quando abre, é o alimento necessário. Responsabilidade humana, soberania divina. Mas existem coisas que nos cabem. Coisas que estão sob a nossa responsabilidade e que a gente transfere para Deus. Vou terminar com a ilustração do começo. Senhor, me dá mais tempo para orar. Senhor, eu quero ler a Tua palavra. Leia, ore, busque, clame, caminhe na presença de Deus. Atitudes que são responsabilidade nossas não podem ser colocadas na presença do Senhor como se fosse depender dEle. Ele já nos fez o convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus nos ensinou a orar, orando, a pregar, pregando, a amar, amando, a servir, servindo. Ele já nos deu a lição, nós precisamos colocar em prática. É a nossa missão. Vamos agir para a glória de Deus. Mas eu quero dizer-lhes algo mais. Eu e você vamos lidar com a nossa limitação. Sabe que é uma das coisas mais difíceis que tem? Assumir impotência, incompetência, limitação. Mas eu posso passar de fase hoje. Onde eu chego aqui, na primeira fase, e eu falo: Senhor, eu cheguei no meu limite, eu não estou conseguindo mais. Senhor, eu quero entregar nas mãos do Senhor. Eu quero pedir a sua misericórdia. E agora eu fiz tudo que estava aqui sob minha responsabilidade. Mas agora eu quero experimentar a bênção da soberania divina em nome de Jesus. E nós vamos avançar, nós vamos voar, nós vamos deixar o lugar comum, para a gente poder experimentar a graça, o poder, o milagre, as inúmeras manifestações espirituais de Deus que estão reservadas para a gente como você e eu. Só que tem gente que só bate na porta e fica rodando de um lado para o outro, reclamando, murmurando, chiando, no lugar de entregar e clamar ao Senhor e passar de fase em nome de Jesus. Nós vamos orar juntos, porque essa é uma conversa sobre soberania divina e responsabilidade humana. E eu quero convidar você a assumir a sua responsabilidade. Dizer para Deus: Senhor, eu vou fazer a minha parte. Eu não vou apenas jogar nas costas do Senhor, ou culpar o mundo, culpar os meus pais, culpar a igreja, a família, aquelas pessoas que passaram na minha vida. Eu vou assumir a minha responsabilidade diante de Deus em nome de Jesus. Mas se você já fez a sua parte e está dizendo assim: meu Deus, eu cheguei no meu limite, eu preciso de uma ação soberana. Ainda mais, Senhor, eu só tenho esses pãezinhos, peixinhos aqui, meu talento é pequeno,
meu dom eu nem conheço, meus bens não são muitos, mas eu quero colocá-los todos diante do Senhor e pedir: tenha misericórdia de mim. Hoje é dia de viver a bênção de passar de fase. Enquanto nós estivermos cantando, quero convidar você a vir à frente para orar, porque nós vamos orar por esses motivos. Vamos orar também pela saúde, vamos orar pela família, vamos orar pela igreja, pelo nosso país que tanto precisa da graça de Deus. Vamos orar, irmãos. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, o Senhor é o centro da nossa vida. A nossa história é dividida entre antes e depois do Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Senhor Deus, nós queremos admitir que muitas vezes nós não esgotamos a nossa responsabilidade humana, mas queremos responsabilizar o Senhor. Às vezes, as nossas escolhas não foram boas. Às vezes, nós nos desviamos do caminho. Às vezes, nós escolhemos o pecado. E quando a consequência vem, nós queremos responsabilizar o Senhor daquilo que outros trabalharam tanto para produzir. Talentos, dons enterrados. Tenha misericórdia de nós. Hoje, identificando aquilo que o Senhor faz e o que a gente faz, nós queremos fazer a nossa parte. Queremos colocar tudo nas tuas mãos. E queremos entender, quando encontramos o nosso limite, de que tudo que tinha que ser feito por nós já foi, e o Senhor é soberano para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, que não há limites para a ação do Senhor. O Senhor é quem governa sobre tudo e todos, o Senhor tem toda a autoridade nos céus e na terra, o Senhor pode mudar as histórias. Nós cremos e entregamos nas tuas mãos, porque não queremos permanecer na primeira fase, queremos ir para a segunda fase, onde há descanso, onde há descanso para o nosso coração. Tudo nós entregamos nas tuas mãos, Pai. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Deus de amor, muito obrigado por nos acolher. Muito obrigado por nos abraçar. Em meio a tantas coisas da vida, o Senhor ainda nos abraça, nos acolhe e nos ajuda a caminhar. Tudo nós entregamos nas tuas mãos em nome de Jesus. Pai, nós oramos pelos enfermos, Deus. Tenha misericórdia, Pai. Visita a nossa querida Mônica. Na família do Luiz, visita o seu pai Hamilton. Da família do Elias, o seu pai e a sua irmã. Na família da Marise, o seu pai Leodir. Na família da Talita, sua mãe Aristeia. Na família da Julieta, o Eduardo. Traz consolo sobre a família da Cris.
em razão da sua mãezinha Josi ter sido chamada à presença do Senhor. Pai, nós te agradecemos pela intervenção milagrosa na vida da Márcia Branquinho. Há uma semana nós estávamos orando e no coração da gente o pedido é que o Senhor acalmasse a ansiedade, que o Senhor acalmasse o coração. E há uma semana, no domingo à noite, o Senhor abriu as portas para os transplantes que aconteceram ao longo do dia seguinte. E pela graça do Senhor, a tua filha vai bem. Nós reconhecemos o seu poder e o seu milagre. Também na vida do Marcelo, permitindo que ele seja um parceiro, um companheiro, um marido, um esposo tão amoroso, cuidadoso. A bênção daqueles que já doaram sangue e a bênção sobre aqueles que ainda vão doar. Nós te agradecemos pelo seu milagre. Continua a fazer milagres, Pai. Porque aonde nós encontramos o limite humano, ali começa a soberania divina a mostrar a nossa insuficiência e a suficiência do Senhor. O que está nas minhas mãos e o que o Senhor espera que eu faça. É assim que nós oramos em nome de Jesus, o nosso amado. Amém.